Ok, então vamos retornar aqui na nossa parte gráfica de configurações do FreeRTOS e dar uma passadinha aqui em alguns parâmetros, né? Para a gente poder aqui entender e eventualmente modificar, tá? Então aqui nós temos a primeira de cara aqui, uma opção aqui, que ela tem aqui uma nomenclatura um pouco diferente, né? Que é a nomenclatura MVE, que ela é uma nomenclatura que vem aí com relação aí à velocidade. Ela tem a ver com um turbo, uma velocidade para processamentos, principalmente aí para processamentos de sinal, machine learning, né? Tarefas de controle em tempo real. Isso foi introduzido, né, pela ARM, né, para os processadores Cortex, especialmente o M55, tá? E os cores mais novos. E ela vem para ser algo como um boost, né? Uma aceleração. Principalmente aí quando você tem aí tarefas onde você tem uma necessidade, uma carga matemática, né, de operações matemáticas bastante relevante, que acaba ajudando aí, principalmente para, como comentei, para processamento de sinais, machine learning, né? O que isso permite? Isso permite um processamento paralelo, tá, de múltiplos pontos de dados ou data points, né, em uma simples e única operação, né? Então, é conhecido como SIMD, que vem de Single Instruction Multiple Data, né? Essa tecnologia aí. E MVE vem de Helium Vector Extension, tá? Então é de Vector Extension. Ou também conhecido como ARM-M Profile Vector Extension, tá? Então essa é uma tecnologia, né, adotada aí mais recentemente a partir dessas famílias aí, né, M55 e posteriores, tá? Nós não vamos utilizar, tá, nessa aplicação e neste treinamento, essa necessidade aqui, esse recurso, tá? FPU é de Floating Point Unit, né? Se você quiser utilizar para ponto flutuante, então acaba sendo também bastante relevante, principalmente em tarefas de ordem matemática, né? Muito, muito interessante. Vamos aqui para as configurações do kernel, tá? Então nós temos aqui a utilização de preemption habilitada, excelente. O clock é baseado no System Core Clock, já está até em cinza aqui, né? Então ele é automaticamente selecionado a partir daí. Aqui é a taxa de atualização. Vamos utilizar uma taxa de 1000 Hz, ou seja, estamos utilizando o nosso kernel baseado no tempo, né, no slice de tempo de 1 milissegundo. Tá? Aqui você tem a quantidade máxima de prioridades configuradas para o core, né, para o kernel. Então vamos lá, né? O minimal stack size aqui nesse momento configurado com 128 words, né? Ele acaba sendo aqui, né? É o tamanho da pilha alocada por uma tarefa que está inativa, né? Quando a gente tem uma tarefa inativa, o tamanho alocado de memória, né, da pilha de memória por essa tarefa é esse minimal stack size. E é muito importante que o valor escolhido, como mostra aqui, tem que se levar em consideração o número de threads, o total heap size que a gente vai mostrar aqui, ó, tá? O total heap size do sistema, porque se a gente tem um número de threads muito grande, por mais que a gente tenha aqui 128 words, né? Então a gente multiplica por 4, a gente tem um total de 512 bits aqui, tá? Bytes, perdão, né? Então 128 words, 512 bytes. Ah, perfeito, eu tenho tranquilo, eu tenho 8 kilobytes aqui para o heap size. Calma, né? Isso daqui é por tarefa inativa. Então, se você tem ali um número grande de tarefas, você vai alcançar o total heap size facilmente. Então, tem que se levar muito em consideração
tudo isso daí e fisicamente o quanto que você tem no seu sistema. Tá? Então isso daqui tem que ser levado em consideração, senão o FreeRTOS ele não vai conseguir criar e gerenciar as tarefas. Tá? Então, já adiantei um pouquinho do Total Heap Size, né, do conceito dele, né, que ele é diretamente ligado aí ao mínimo stack size. Né? Vamos pegar aqui o Total Heap Size, vamos dar uma alargadinha nele. Tá? Então, vou colocar aqui o dobro disso daqui, vou colocar 15.360 bytes. Tá? Vou aumentar o total heap size aqui. Então, lembre-se aí, né, que o total de variáveis locais declarado dentro de uma tarefa, não pode ser maior do que o stack size declarado para aquela tarefa, tá? Então isso é bastante importante. A gente tem aqui dentro das configurações algumas informações que eu vou estar mostrando posteriormente para vocês. Né? Tem outros ajustes que, paralelamente, a gente vai fazer alguns comentários à medida que a gente for tendo a necessidade de se ajustar, mas é importante a gente ter até o momento essas informações aqui com relação a essas configurações. Onde que isso daqui é refletido? Né, quando eu alterar. Né, vou mostrar para vocês, a gente alterando lá no arquivo freertosconfig.h, ele vai alterar aqui as definições. Então, ainda não salvei, ainda não alterei, então o heap size está aqui, 8.192 bytes. Tá? A partir do momento que a gente salvar, isso daqui acaba tendo, né, sofrendo ali alterações. Tá? Então tem aqui alguns ajustes que eu já havia comentado anteriormente, né? Ajustes mais avançados. Aqui a parte de parâmetros de configuração que a gente acabou de definir, né? Acabou de mostrar. A gente tem aqui dentro do CMSIS, né? RTOS V2, ajustes, né? Para as tarefas e filas, timers, mutex, eventos. E aqui muito interessante, ó, FreeRTOS Heap Usage, né? Quanto que está sendo utilizado para esse programa? Então, à medida que a gente vai criando variáveis locais dentro das nossas tarefas, ou, né, no caso, como isso daqui é visualização da ferramenta gráfica, à medida que eu vou criando aqui tarefas, filas, e aqui os timers, semáforos, mutex. Essa janela ela já vai trazendo para a gente o quanto que a gente tem de memória ainda disponível. De heap still available, heap ainda disponível. Então isso aqui acaba sendo um guia muito importante quando a gente vai trabalhar com essas definições, com esses ajustes. Né? Então fique aí uma dica, né, uma dica bastante preciosa para a gente sempre estar observando aqui esses ajustes. Como nós vamos utilizar o CMSIS RTOS V2 para criar as nossas tarefas, as filas, né? E lógico, lá embaixo, por dentro, como eu já havia comentado, vai estar rodando o FreeRTOS. Aqui a gente vai utilizar e abusar da nossa ferramenta gráfica para gerar essas tarefas, gerar esses timers, né, esses eventos, mutex, etc. Tá? Muito bem, vamos voltar aqui para os nossos parâmetros de configuração. Né? Então temos aqui já, como eu havia comentado, uma série de parâmetros. Um parâmetro aqui que chama atenção, esse parâmetro aqui, ó, idle should, vamos abrir ele aqui, should yield. Tá? Vamos deixar ele habilitado, tá? Ele vai estar aqui setado para 1. Né? E quando esse parâmetro está habilitado, né, isso significa o quê? Quando a gente tem uma tarefa inativa, né, uma tarefa que está aguardando ali, né, para entrar em estado de execução, por exemplo, essa tarefa não vai performar mais do que uma interação na sua
funcionalidade, dentro de sua funcionalidade, né? Então, o idle task não vai performar mais do que uma iteração de sua funcionalidade, né? Do que ela tem ali de funcionalidade, sem antes chamar outra tarefa que também está em prioridade, no mesmo nível de prioridade dela. Então, se você define tarefas com nível mínimo ali, o nível idle de prioridade, quando o sistema, o kernel, está executando ali uma tarefa em idle, ele dá condições que outras tarefas que estão ali no mesmo nível de prioridade, já ali na troca de contexto, elas já vão para o estado de execução, né? Já saem do ready state, né? E vão para a execução. Então, é muito importante. Isso daqui garante um tempo mínimo de segurança, né? De um ciclo, né? Uma iteração daquela tarefa idle, né? Quando as aplicações já estão disponíveis para rodar. Então, se você tem outras tarefas no mesmo nível de prioridade, ele vai executar, né, dentro de uma única iteração aquelas outras tarefas em idle e já vai disponibilizar a troca de contexto para que aquelas outras que estão ali no mesmo nível de prioridade aguardando possam ir para a execução, possam rodar. Né? Então isso é muito interessante. Tá? Então a gente vai deixar isso aqui padronizadamente, vamos deixar isso habilitado. Né? Ok. Tá? À medida que, como eu comentei, à medida que a gente for explorando esses recursos, a gente volta e vai também explicando. Então agora vamos manipular tarefas, né? Mas para a gente criar as tarefas, eu quero visualizar, quero ter um efeito visual. Para isso, nós vamos utilizar fisicamente dois LEDs conectados a portas do nosso microcontrolador. Eu vou selecionar as portas PB0 e PB1. E aí, fisicamente, né, nós vamos conectar esses LEDs nessas portas. Então, a gente vai utilizar já o primeiro módulo nosso, né, o módulo de saídas de LED, para conectar aí a essas portas. Tá? Então, basicamente, eu vou vir aqui escolher o PB0. Vamos procurar ele aqui. PB0. Tá? Vou utilizar ele como GPIO output. E vamos selecionar também aqui o PB1. E vamos escolher como GPIO output também. Tá? Então as duas saídas já devidamente selecionadas. PB0 e PB1. Ok, então a gente vem aqui para a janela de configurações de GPIO. A gente vai clicar aqui. Vamos configurar para que ele inicialize em nível lógico baixo, nível de inicialização, né, nível inicial, saída push-pull, sem pull-up, pull-down, né, máxima velocidade vamos deixar em velocidade baixa e, que eu não tenho necessidade de ser rápido nessa saída, e vamos nomeá-las. Né? Então nós vamos colocar uma saída chamada LED underline 0, tá? Um rótulo, para a saída que vai estar conectada ao PB0, e LED underline 1 para a saída conectada ao PB1. Tá? Ok, aqui é a primeira configuração, duas saídas digitais configuradas. Agora vamos criar tarefas para gerenciar essas saídas. Então vamos lá na área de configuração do FreeRTOS. E na área de CMSIS RTOS V2, vocês podem observar que já existe aqui uma tarefa default. Ele já cria uma tarefa default. Então, quando a gente pegou a primeira vez, salvou o nosso projeto, né? Vocês podem observar que aqui no arquivo, ele cria um arquivo, tá? Chamado
lógico, main.c, e cria um arquivo, olha que legal, um arquivo para você fazer as aplicações de FreeRTOS. Quando a gente clica aqui nesse arquivo, né, a gente já vai observar aqui que a tarefa default, ela foi definida, né, foi inicializada, foi criada uma nova tarefa chamada default task handle, e aqui é a implementação nua e crua desta tarefa. Bom, aqui na parte de configuração, então, vamos editar. Vamos editar essa tarefa para a gente colocar, dar nomes, né, às tarefas. Então, vou vir aqui nessa Default Task, clico duas vezes, ele já vai abrir aqui um campo onde você pode vir e editar o nome da tarefa. Vou chamar essa tarefa de Task LED 0. Né? Vou definir aqui prioridades. Tá? Vou manter essa tarefa aqui. Na verdade, vamos colocar ela com a prioridade mais baixa possível, né? Então, essa prioridade aqui mais baixa possível é a prioridade idle. Veja quantas prioridades que a gente tem aqui, né? Então, vou colocar em prioridade baixa para esse exemplo, né? O stack, né? Lembra do stack size mínimo de 128? Então, mínimo de 128 words. Vou manter porque é uma tarefa muito simples, né? Com poucos recursos, poucas variáveis. Vou manter ela com 128 words, o tamanho dela, tá? Aqui é a função de entrada dela, né? Nós vamos mostrar isso daqui. A função de entrada dela vai ser do tipo void, tá? Eu vou dar o mesmo nome, task, para simplificar minha vida. Task LED e aqui underline 0, só para dar uma diferenciada. Lá, task, vtask LED underline 0. Geração default do código, tá? Ele permite outros tipos de geração, como externo, né? Como só uma implementação weak. Vou deixar como parâmetro nulo aqui, né? Nessa parte. E posteriormente, quando a gente for adentrando aí aos recursos, a gente vai modificando. Mas eu quero trabalhar com alocação dinâmica, tá? Vou deixar com alocação dinâmica. Muito bem, vamos agora para task, mesma ideia, vamos agora para task 1. Tá? Então, mesmo princípio. Task LED 1, prioridade baixa, 128, aqui, V, void, task LED, underline 1, default null e dinâmico. Legal. Criadas, então, as duas tarefas, né? Então, quando a gente vem aqui no FreeRTOS Usage, você pode observar que ele já elevou aqui o heap usage, né? Por quê? Porque ele já deixou 624 bytes para task LED 0 e 624 bytes para task LED 1. Tá? Então, isso daqui ele já automaticamente já reservou. Vamos gerar o código para a gente ver o que ele vai gerar para a gente lá na parte de edição. Vamos salvar, gerar o código e vamos observar. Legal, vamos lá. O arquivo main, que a gente já tinha usado no vídeo anterior, ele continua aqui, claro, né? Com uma modificação aqui, basicamente, que ele chama a inicialização do FreeRTOS, inicialização de kernel, né? E start, né? Começo do kernel aqui. Tá? Esse FreeRTOS init, mx FreeRTOS init, onde que está esse arquivo? Você pode procurar aqui, ó. Você não vai encontrar. Tá? Esse arquivo já está aqui no app.freertos.c. Então a gente já tem, perdão, ele já tem a inicialização aqui, ó. FreeRTOS init. O que ele está inicializando? Ele está inicializando duas tarefas. Legal. Task LED 0, Task LED 1. Com estes atributos. Os atributos estão aqui, ó. Definição dos atributos para task 0 está aqui, ó. Task LED 0 é o nome, prioridade baixa, né? E esse é o stack size. 128 vezes 4. Tá? Mesma coisa para o task LED 1.
Legal. Aqui é o rótulo, vTask-LED 0, vTask-LED 1. Então é onde a gente vai usar, né, como o parâmetro do nome daquela nossa tarefa. Tá? Então tá aqui, ó, a implementação dela aqui, ó. Void vTask-LED 0. Aqui você vai entrar com o seu código de usuário que vai rodar dentro do loop infinito de 1 milissegundo. Tá? Porque a gente utilizou uma taxa de atualização de 1000 Hz no nosso kernel. Muito bem, lógico. Aí você pode ajustar delays aqui para ajustar o tempo de execução dessas tarefas e posteriormente a gente vai explicar e entrar bastante em detalhes, tá? O que é importante? Você tem áreas de usuário, ó. Áreas de usuário, áreas de usuário, áreas de usuário, né? Várias que a gente já sabe. Nessas partes de usuário, você pode declarar e implementar recursos diretamente do kernel FreeRTOS. Em paralelo, em conjunto com a própria CMSIS RTOS V2. Então, que poderoso! Você mantém o CMSIS RTOS V2 para que você tenha uma portabilidade, né? Uma maior facilidade de integração com bibliotecas da própria ST já desenvolvidas, né? Porque o fabricante ele usa muito baseado ali no CMSIS os seus middlewares. E se você tem alguma necessidade mais profunda de acessar alguma função específica que você não tem ali no CMSIS RTOS V2, você implementa diretamente a funcionalidade, aquela função do kernel, porque o kernel está encapsulado. Ele é um wrapper, ele está encapsulado aqui, ele já está declarado aqui. Se a gente abrir aqui, middleware third party, FreeRTOS, todo bonitão aqui. E o CMSIS, né, que faz os wrappers, né, do código, está aqui. Tá? Bom, então basicamente é isso. Isso é interessante, né? Em necessidades específicas, quando você precisa de algum recurso avançado diretamente do kernel, né? Cuidado, que você vai usar esse recurso, se amanhã você precisa portar para um outro RTOS de mercado, por exemplo, você vai precisar reescrever essa parte específica do código, né? Então, esse é um ponto bastante importante. Tá, então aqui está a inicialização, né, a criação da thread. Quando ele cria a thread, ele já associa a esse header, né, ao task header, que eu tinha nomeado lá na parte gráfica. Então, um deles se chama vTask-LED 0, vamos relembrar aqui, parte gráfica. Aqui, ó. Vou puxar ela para cá para a gente lembrar. Entry Function, vTask-LED 0. Tá? Então, função de entrada. Aqui ele declarou a função de entrada chamada vTask-LED 0, vTask-LED 1. A partir desse momento, o kernel vai controlar as execuções dessas duas tarefas em tempo real. Então, basicamente é isso, né? Então, esse é o endereço que foi selecionado para aquela tarefa. Tá? Beleza, você tem alguns outros parâmetros dentro desse OS Thread New. Esse OS Thread New ele chama lá na sua essência a tarefa, a função xTaskCreate, porque como a gente está usando o FreeRTOS como base, vamos abrir aqui para a gente ver como que funciona o OS Thread New. Então está dentro do arquivo cmsys.os2.c. Quando a gente abre ele, a gente tem aqui a criação da tarefa, o sthread new. Vamos procurar essa funçãozinha aqui. Bastante implementação, né? Aqui, OS thread new, né? A gente passa para ela esses três argumentos aqui, né? Que a gente vê aqui na aplicação. Né, o nome o endereço de entrada do task handler. Aqui a gente está passando nulo, né? E o segundo, o argumento, e o último aqui são os atributos. Os atributos está lá. Tamanho do stack, qual que é a prioridade, qual que é o rótulo com o nome, né? O nome descritivo para aquela tarefa. Quando a gente vai abrir aqui o CMSIS OS2, tudo isso daqui é passado para essa tarefa que já faz o gerenciamento, né? E a implementação. Tá? Então, tudo isso daqui é implementado
dentro dessa tarefa, tá? Bom, vamos lá, vamos ver o que ela faz aqui dentro, né? Então, de uma forma bastante resumida, né? Primeira coisa, ele faz as comparações aqui para entender se o stack size ele é maior do que zero. Então, se o stack size for maior do que zero, ele já faz aí as diferentes alocações que tem de memória, e aqui ele já vai selecionar o tipo de memória, se vai ser memória estática ou se vai ser memória dinâmica. Então é dessa forma, né, baseado aqui no stack size, que ele já vai entender, né, se a alocação dessa tarefa ela tem que ser estática, quando a memória é igual a 1, ou ela tem que ser dinâmica, que é o nosso caso aqui da nossa aplicação, quando a memória for igual a zero. Poxa, que legal, né? Então ele já faz essa separação. A gente não precisa, na chamada da função, dizer se é estática ou se é dinâmica. Ele já faz automaticamente essa verificação aqui, logo no início da execução aqui da chamada aqui da função OS thread new, tá? Já seta a prioridade, já pega também o nome que a gente atribuiu para a tarefa, né? TaskLED 0, TaskLED 1, né? Então ele já pegou o nome, já pegou a prioridade, que isso daqui vem tudo lá do parâmetro que a gente passou, né? Então você pode observar aqui que esses atributos, né? Os atributos, lá nos atributos a gente passou, perdão, lá nos atributos a gente passou se ela é o nome dela, a prioridade e o tamanho da pilha. Então, aqui na implementação ele vai destrinchar tudo isso: nome, prioridade, né? Tamanho da pilha. Tamanho da pilha é maior do que zero? Sim, tamanho da pilha é maior do que zero. Então ele já vai calcular o tamanho da stack. Perfeito? E aí aquilo lá, se fosse, se ele tivesse aqui outras configurações aqui, por exemplo, né, trazendo aqui, ó, CB new diferente de null, né, diferente de nulo, stack memory diferente de nulo, né, se estivesse atendendo todas essas condições, seria o tipo de alocação estática. Como a nossa alocação é dinâmica, ele tem essas configurações aqui, tá? Então, ele sabe que esse caso aqui está igual a zero, né? Igual a nulo, e ele vai entrar aqui e vai selecionar memória igual a zero. Como a memória é igual a zero, ele vai vir aqui, ó, config, e vai verificar ainda, né? Config suporte dynamic allocation igual a 1. Então, é a alocação dinâmica, não é a alocação de estática. Nós configuramos para alocação dinâmica, o tipo de memória é zero. O que ele vai fazer? Ele vai usar a função xtaskCreate. Por que ele usa xtaskCreate? Porque a gente setou o FreeRTOS como RTOS base que está por dentro do CMSIS, que o CMSIS está encapsulando. Tá? Então, a partir desse momento, vai passar para essa função todos esses parâmetros. Tá? E é assim que a coisa funciona. É bastante robusto. Né? Então, isso daí basicamente é o que se tem em tudo quanto é recurso aqui da implementação do FreeRTOS, do CMSIS RTOS V2. Então, tudo que for alocação dinâmica, ele vai para a memória do tipo 0. Tudo que for alocação estática, ele vai para a memória do tipo 1. Então, por exemplo, aqui, a criação de timer. Ele verifica que tipo de memória. Se for memória estática, ele vai criar usando a função xtimerCreateStatic. Se for dinâmica, ele vai usar xtimerCreate. Então é assim, né, que a banda toca na implementação do CMSIS RTOS V2. Ah, isso é muito relevante. Um outro ponto aqui muito importante que gera-se dúvidas, né? Quando a gente implementa uma tarefa, né, aqui está a implementação. Quando a gente implementa uma tarefa diretamente usando o FreeRTOS, né, ao invés de usar esse wrapper, né, esse encapsulamento do CMSIS, sempre que você chega no final aqui do loop,
é fundamental, né, você colocar um delete, né? Então, se sair aqui do loop, né, pensando que você está implementando nativamente com FreeRTOS, teria que escrever vtask delete, e aqui o nome da tarefa, ou nulo, se for aquela tarefa que você está nesse momento executando. Então, saindo do vtask led 1, caso acontecesse aqui uma situação que ele pula do loop, isso daqui garante que a tarefa ela vai ser finalizada, deletada, né? Porque você não vai estar usando, você fez a troca de contexto. No CMSIS RTOS, você não precisa de fazer isso. Porque internamente, quando ele, de alguma forma, se essa tarefa ela já fica aqui no loop infinito. Mas se ela tiver algum problema e ela sair, a própria implementação desse wrapper do CMSIS, ele já garante que vai ser finalizado, vai ser deletado, né? E isso fica dentro aqui do arquivo CMSIS-OS V2. Quando a gente vai baixando aqui, a gente tem um local que a gente consegue visualizar esse artifício, esse atributo, né? Então veja aqui, ó. Terminate execution of the current running thread, da thread que está rodando. Então, ele automaticamente, se estiver usando o FreeRTOS, ele vai ver task delete. Tá? Então é muito legal como que essa implementação ela já traz com muito cuidado esses pequenos, porém aí muito importantes detalhes que fazem toda diferença, tá? Então é muito relevante a gente falar disso daí. Vamos agora implementar as tarefas do LED 0, tarefa do LED 1, só para a gente ver na prática como que isso funciona, visualizar isso na prática, né? Então vamos lá, vamos implementar a tarefa para o LED 1, vtask LED 1 e LED 0, tá? Então vamos lá, aqui eu vou pegar no loop finito, essa aqui já é uma área de edição de usuário, né? Dentro do loop finito eu vou chamar aqui a função para acender o LED, para fazer um toggle do LED, acender e apagar. Roll GPIO underline toggle pin. Aqui vai ser o pino LED underline 0 underline GPIO port e LED 0 LED 0 LED underline 0 pino, tá? Beleza, ele vai ficar fazendo aqui um toggle, né? A função de OS delay eu vou mudar. Veja usar aqui né? Muito genérico. Eu vou colocar um delay aqui que me garanta um tempo, por exemplo, de 1 segundo, porque eu quero visualizar essa troca fisicamente com o meu olho. Então eu vou pegar aqui, vou colocar 1000 e vou dividir pela base de tempo do nosso RTOS, que é port tick. Isso é muito importante, a gente vai usar muito isso daqui. Então, port, Ctrl espaço, tick, período, milissegundos. Então, 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Então, vou garantir que essa tarefa vai ficar adormecida por 1 segundo e na troca de contexto, quando ela estiver pronta, o próprio kernel joga ela para execução. Eu vou, muito fácil, copiar e colar isso para a implementação do LED 1. E vou trocar aqui, em vez de usar aqui LED 0, aqui vai ser LED 1 e LED 1. Bem simples, né? Show. Deixar aqui bem indentadinho. Legal. Perfeito. Então, implementamos as tarefas, entendemos esse conceito. Agora, na prática, vamos passar a montar. Vamos lá conectar os fios, conectar os jumpers para a gente ligar a nossa plaquinha de LEDs e poder visualizar na prática se essa execução realmente ela está obedecendo essa cadência de acender e apagar de 1 em 1 milissegundo. Fisicamente, nós vamos visualizar isso. A função OS delay que a gente colocou aqui, dentro dela, né, mesma ideia, dentro dela ela utiliza a tarefa vtask delay. Isso bloqueia as tarefas dentro de um tempo
com fração em milissegundos, tá? Bom, nós vamos, ao longo do treinamento, usar outros métodos de sincronização. Nós vamos usar aí filas, semáforos, notificações de tarefas, grupos de eventos, para a gente ver nessa troca de contexto como que uma tarefa ela pode bloquear outra tarefa até o momento que essa tarefa tem que ser executada, ela tem que entrar, né? Então, importante, sempre que necessário, bloqueie as tarefas, bloqueie. Caso contrário, uma tarefa de, por exemplo, maior prioridade, ela vai impedir a execução de menores. Se você não gera esse bloqueio e essa tarefa tem uma prioridade muito alta, não há espaço para que tarefas de menor prioridade executem. Esse OS Delay é um tipo de bloqueio, tá? A partir do próximo capítulo, né, do próximo vídeo, a gente já vai começar a trabalhar com filas, que é um exemplo excelente de bloqueio de tarefas, tá? Garante determinismo e otimiza o uso de processamento do nosso sistema. Então agora nós vamos implementar fisicamente os LEDs, vamos entender essa troca de contexto na prática, visualizar se realmente há uma precisão nessa execução dessas trocas de contexto, né? E por enquanto a gente vai utilizar um recurso gráfico disponível bastante simples na nossa ferramenta, tá? Mas dentro dos próximos vídeos, nós vamos utilizar aí recursos gráficos muito interessantes para a gente conseguir visualizar na prática o funcionamento do kernel com o objetivo gráfico, de depuração gráfica, e que vai facilitar aí muito a nossa vida. Então, vamos lá, vamos montar fisicamente agora a conexão com a plaquinha de LEDs, visualizar na prática como que isso daí funciona e posteriormente, no próximo vídeo, falar sobre outros métodos, tratar de filas e aí usar ferramentas mais abrangentes para a gente explorar e entender se essa troca está acontecendo no momento que ela tem que acontecer. Tá? Vamos lá. Então vamos transferir a nossa aplicação para o microcontrolador e ver através dos dois LEDs da nossa placa de expansão de LEDs o comportamento dessas duas tarefas, né? Então a gente tem aqui dentro da nossa montagem basicamente a nossa plaquinha de LEDs conectada aí, né, através desses jumpers, conectada aí as entradas, né, as saídas dos pinos B0 e B1, né? E aqui é o GND, né, que a gente precisa conectar também na nossa plaquinha de LEDs. Vamos transferir o projeto, vamos ver na prática se o funcionamento desses LEDs vai ser de acordo com aquilo que a gente programou. Perfeito, então vamos lá, vamos transferir o projeto. A gente vai vir aqui então em Run, como a gente já havia feito anteriormente, Debug. Ele vai compilar a aplicação e vamos ver na prática o funcionamento desta. Legal. Aplicação já descarregada no microcontrolador. E aí em breve a gente já vai estar aqui executando em modo de depuração. Aí eu retorno aqui para o modo de depuração posteriormente. Vamos nesse momento tentar verificar como que está o funcionamento da nossa aplicação através dos LEDs, fisicamente o seu funcionamento. Então vou terminar aqui, vou habilitar aqui a câmera para a gente visualizar. Então, de acordo com o esperado, né? Nós temos aí uma função de toggling, né? Sobre os dois LEDs, as duas saídas digitais, com uma periodicidade aí de 1 segundo. Então a gente vê os dois LEDs aí acendendo e apagando a cada segundo. Perfeito, a aplicação funcionou conforme estabelecido, né? Agora vamos na prática, lá em modo de depuração, analisar, verificar algumas informações do que a gente tem disponível já de cara aqui no STM32 IDE. E posteriormente, aí, a partir das próximas videoaulas, vamos trazer alguns recursos de depuração um pouco mais avançados aí para colaborar aí com o nosso diagnóstico das aplicações, tá?
Então vamos lá. Vamos transferir aqui, vamos colocar em modo de depuração novamente. Ok, já estamos com a nossa aplicação aqui esperando, né, aguardando aqui a nossa manipulação aqui nos comandos, né? Então, a partir de agora, se a gente vier aqui e fizer step over, a gente vai navegar sobre a nossa aplicação, né? Então já vai inicializar aqui, vocês podem observar o kernel a partir dessa função, inicializar aqui toda a configuração que a gente fez, os objetos que a gente configurou e vai dar um start, né? Vai fazer aqui o começo, vai rodar nesse momento o kernel. Eu vou vir aqui, vamos lá na nossa aplicação, vamos colocar aqui um breakpoint dentro aqui do vtask.led1 e vamos mandar rodar. Ele vai parar aqui no breakpoint. Perfeito. Toda vez que a gente executar, de 1 em 1 segundo, ele vai parar aqui no breakpoint, porque nós temos aqui um OS delay de 1 segundo, né? Então, se a gente clicar aqui sobre o nosso depurador aqui, sobre o nosso hardware, né? A visualização do nosso hardware, toda vez que eu clicar aqui no Run, né? Eu tô clicando sobre o Run, vocês vão observar que ele vai acender, apagar, né? Acender e apagar. Claro, nós colocamos o breakpoint aqui sobre o LED 0, né? Então, o que a gente está observando aqui, ó, acendeu o LED 0, apagou o LED 1, acendeu o LED 1, ainda está apagado o LED 0, vai acender o LED 0, vai apagar o LED 1, né? Porque nós temos duas tarefas concorrendo numa mesma prioridade. Então, é normal que a gente tenha aí uma tarefa inicializando, né? Antes da outra. Claro, como a gente está utilizando uma periodicidade do nosso kernel, né? Uma frequência, uma taxa de atualização de 1 kHz, a cada 1 milissegundo há uma troca de contexto. Claro, como a gente insere um delay de 1 segundo, essa tarefa ela vai ser nesse momento suspensa, né? Ela vai ficar aguardando 1 segundo até que ela saia daquele estado e vá para o estado de ready, que está pronta para assumir sua posição. Só que o kernel, como essas duas tarefas elas estão sobre mesma prioridade, o kernel ele vai selecionar uma dessas tarefas para começar, né? Elas estão sobre a mesma prioridade. Pode ser a task LED 0, né? Pode ser a task LED 1. Tá? Quando a gente tem prioridades distintas, aí não, aquela tarefa de maior prioridade, se ambas estão prontas para serem executadas e elas têm uma mesma periodicidade, vamos dizer assim, ele vai optar pela tarefa de maior prioridade. As duas estão prontas para assumir. Há a necessidade de se fazer a troca de contexto dentro da nossa taxa de atualização do sistema, ele vai optar pelaquela de maior prioridade, né? No caso aqui, nós temos duas tarefas de prioridades iguais. Então, aquela que inicializou normalmente primeiro no seu ciclo de execução do real time, do runtime, essa vai ter ali, vamos dizer assim, dentro do diagrama temporal, a liberação ali do kernel para assumir o comando e posteriormente a sua execução, que é uma execução muito rápida, né? Porque aqui nós estamos com uma tarefa de apenas uma instrução. Então, após uma execução de menos de microsegundos aqui, essa tarefa já vai descansar, né? Ela vai entrar no modo que ela vai ficar aguardando 1 segundo, e a outra tarefa ela vai entrar. Como nós colocamos um breakpoint aqui, essa outra tarefa ela vai ter que aguardar a gente sair desse breakpoint para que ela possa entrar. E é justamente o que na prática a gente está visualizando aqui. Observe que o LED 1 está apagado nesse momento, o LED 0 está executando. A partir do momento em que eu der a função de toggle aqui, eu vou apagar o LED 0, eu vou acender o LED 1 e eu vou vir para essa linha aqui, aguardando eu clicar novamente para poder acender o LED 0. Então, se a gente observar, deixa eu tirar aqui a câmera. Então, nós estamos nesse momento congelados aqui na linha 120, antes de executar essa instrução.
Então, nesse momento, o LED 0 ele está aceso e o LED 1 está apagado. Quando eu executar essa instrução, essa tarefa vai apagar o LED 0 e como vai na mesma sequência já entrar aqui para executar essa tarefa, na próxima troca de contexto, ele já vai habilitar o LED 1. Quando der 1 segundo, o breakpoint vai fazer com que esse programa ele pare aqui antes da execução e a gente ainda vai ter o LED 0 apagado e o LED 1 aceso, que é o que na prática a gente vai visualizar aqui agora. Então eu vou mandar fazer a execução. Vocês podem observar, acendeu o LED 1, né? E nesse momento está apagado aqui o LED 0. Né? E está na linha de programa aguardando a execução. Nesse momento agora a gente vai acender o LED 0 e ele vai apagar aqui o LED 1 após 1 segundo, né? Então vamos fazer a visualização aqui. Acendeu o LED 0. Veja que ficou 1 segundo aceso. Apaga o LED 1, porque já executou ali a tarefa do LED 1 e fez a chamada da função toggle. Como ainda está aguardando, né, está antes do delay, ó. Como ainda está aguardando executar este comando de toggle, a gente pode observar que o LED 0, perdão, ele continua aqui aceso, né? Então é basicamente isso que a gente visualiza. Eu vou ficar aqui rodando, nesse momento vocês vão ver que vai apagar o LED 0 e depois de 1 segundo vai acender o LED 1. Vou clicar de novo, vai acender, depois de 1 segundo vai apagar o outro LED. Por conta exatamente da forma como nós colocamos os nossos breakpoints aqui. Mas a gente percebe que o funcionamento da tarefa ele é adequado, né? Então vamos agora discutir aqui algumas ferramentas já de cara que a gente tem disponível no CubeIDE para fazer essa análise do sistema operacional, né? Aqui no CubeIDE, na parte de Windows Show View, a gente já tem nativamente algumas ferramentas de análise para um sistema operacional muito conhecido, que é o ThreadX, e também para o FreeRTOS. Então veja que interessante. Nós temos aqui disponível ferramentas para análise de queues, semáforos, timers e lista de tarefas. Então, de cara, como a gente não está trabalhando nesse momento ainda com queues, semáforos e timers, vamos abrir Task List, né? Nesse momento a gente pode observar que, veja que legal, e realmente nós estamos em execução, running, a Task LED 0. A Task LED 1 está em estado de delay. Eu vou clicar aqui, vocês vão observar que vai parar de novo na Task LED 0, vai continuar da mesma forma. Se eu colocar um breakpoint aqui na Task LED 1, quando ele parar no breakpoint da Task LED 1, vocês vão ver a mudança de estado. Task LED 0 passa para Ready e Task LED 1 passa para estado Running, né? E assim sucessivamente. Essa é uma ferramenta que nos permite fazer algumas análises muito simples, né? A gente consegue ver aqui as prioridades das tarefas aí que estão sendo executadas, a gente consegue ver o posicionamento do início da stack, né, dos endereços de memória dessas tarefas, né? Legal, posteriormente a gente vai entender como que a gente consegue colocar dados adicionais aqui, por exemplo, para o mínimo de destaque livre, quanto que está sendo utilizado de tempo de execução por aquela tarefa, né, de runtime. Então é possível aqui, posteriormente, né, a gente incrementar um pouco as funcionalidades aqui, os recursos técnicos desta ferramenta. Mas, mais uma vez, nós vamos explorar uma ferramenta da Sega, né, que é o System View, uma ferramenta muito legal, que a gente vai conseguir de uma forma mais robusta determinar aí as mudanças de contexto, né, os tempos de execução, entre outros recursos aí mais avançados de cada uma das tarefas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desta videoaula, né, que é uma videoaula introdutória aí ao sistema operacional FreeRTOS, encapsulado aí no CMSIS RTOS V2. Na próxima aula, vamos abordar as filas. Até lá!